Graça e paz, meus irmãos que acompanham o curso de formação de oficiais da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Nós estamos hoje com o reverendo Rubens de Souza Castro, que é secretário executivo do Sino do Piratininga e também do Presbitério Piratininga aqui em São Paulo, capital, e é muito experiente nesta questão de atas. E hoje a gente vai contar com a ajuda do reverendo Rubens para nos dar informações particularmente direcionadas aos conselhos, para os presbíteros, para que cuidem da escrituração, da documentação da igreja e, de quebra, né, vários desses princípios são úteis também para sociedades internas, são úteis também para até mesmo as esferas superiores, como o presbitério ou o sínodo. Reverendo Rubens, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E para não me demorar demais aqui, já vou passar logo a palavra ao senhor para que a gente possa aproveitar ao máximo a sua participação conosco. Muito obrigado desde já. Ok, nós agradecemos desde já ao reverendo Márcio Alonso pelo convite, né, para trazermos esta palavra aos irmãos, né? Nós temos aí quase 40 anos de ministério, janeiro eu vou fazer 40 anos, então a gente tem alguma experiência já de ministério e também trabalhar em concílios, né, da igreja, especialmente como secretário executivo, né? Até isso é muito ruim na igreja, os nossos presbíteros até eu acabo fazendo muita coisa no conselho da igreja, né? Mas eu com esses anos eu tenho percebido que tem alguns assuntos que precisam ser tratados assim nessa área das atas dos concílios, não somente a gente ter um registro frio, mas nós temos aquilo que as escrituras recomendam, nós, então, termos alguns requisitos, assim, para aquele que vai trabalhar com os livros de atas ou até a maneira como faz o registro, nós temos aí algumas coisas a fazer em termos dos livros de atas dos concílios, né? O termo de abertura, de encerramento, o livro manuscrito, o livro digital, o layout desse livro novo para alguns aqui, a questão do armazenamento e outras coisas também. Nós vamos falar sobre o conteúdo de atas, o que deve conter as atas, também, especialmente agora aplicando atas do conselho, depois, como registrar essas atas em cartório, nós vamos falar sobre os requisitos para o registro e depois também falarmos um pouquinho, rapidamente, sobre o registro do livro diário da tesouraria, que hoje é necessário ser registrado. E vamos falar no final sobre o envio do relatório, a estatística e o livro de atas do conselho ao presbitério. Antes da gente entrar propriamente na questão, o que as escrituras nos recomendam sobre qualquer coisa que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que fazer aquilo que nós estamos fazendo com as nossas forças, não é? Eclesiastes 9:10, um texto bem conhecido, diz: é tudo quanto tiver à mão para fazer, fazê-o conforme as tuas forças. Então, nem de mais, nem de menos, né? Mas conforme as forças que o Senhor nos tem dado. Outro versículo importante para mim é 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não só fazer com as forças, mas fazer para a glória de Deus. Outro texto também, quando Paulo diz aos Colossenses 3:23, 24, tudo quanto fizerdes, olha lá, fazei-o de coração. Faça conforme as forças, faça para a glória de Deus, faça de coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança. E olha o que ele diz no final aqui: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, em todos esses anos, pelo menos eu tentei servir
como servo de Cristo. Então, eu acho que a grande questão é nós não olharmos o trabalho do Senhor, o presidente do presbitério, por exemplo, ou o presidente do conselho, é maior do que os presbíteros que estão ali. Então, na verdade, nós não temos, até na igreja presbiteriana, os presbíteros, os ministros e presbíteros regentes são equiparados numa reunião de concílio. Então, a igreja faz muito bem, porque nós não estamos servindo a nós mesmos, mas a própria palavra diz, a Cristo Senhor é que estáis servindo, é o Senhor que nós estamos servindo. Então, as recomendações das Escrituras é fazermos as coisas conforme o nosso talento, quer dizer, quem tem talento para a secretaria vai trabalhar na secretaria, quem tem para a presidência vai presidir e assim por diante. Então, a gente vai fazer para a glória de Deus e vai fazer de todo o coração. Pelo menos esses 3 textos me falam muito ao coração. A guisa de introdução, uma coisa que me chama muito a atenção, hoje em dia, é nós prestarmos atenção naquelas questões que estão acontecendo e que devem ser registradas. Por exemplo, o falecimento de um pastor da nossa região, às vezes foi feito ofício fúnebre, etc., e na reunião do presbitério não se faz o registro. Ou então, a visita de um pastor, né? Um pastor que foi pastor da igreja onde estamos pastoreando, nós, então, registrarmos nos atos principais da igreja as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que atentar um pouco à questão da forma e da essência das transcrições, né? A letra mata e o espírito é que vivifica. Então, nós olharmos que precisamos fazer a ata e os registros conforme a Constituição e o Estatuto, mas nós não esquecermos também do valor espiritual, especialmente, e o valor histórico que isso tem para gerações que estão vindo, então. Então, é um primeiro aspecto que eu colocaria. A IPB é uma federação de igrejas locais e ela exerce o seu governo através dos ministros e dos oficiais que são instalados, né? A Assembleia vai eleger o seu pastor, os presbíteros, ou o presbitério vai designar os pastores, mas eles são instalados, né? E a IPB é uma federação de igrejas locais. E os concílios são assembleias compostas de ministros e de presbíteros regentes. Esse é um ponto importante aqui. A autoridade, então, ela é primeiramente espiritual, ela é declarativa, porque são as resoluções dos concílios que valem, né? Por exemplo, na nossa igreja, quando eu cheguei, tinha uma resolução de que todos os cultos se deveria fazer o recolhimento de dízimos, né? Então, quando eu conversei com os presbíteros, alguém me disse, mas isso era a resolução no tempo do pastor fulano de tal. Eu disse, não, é a resolução do conselho. Se alguém não vai cumprir esta resolução, nós precisamos modificá-la. Então, o conselho resolveu manter a resolução e até hoje faz o recolhimento em todos os domingos. Então, se ele quiser mudar, ele vai mudar através da reunião do conselho. Então, uma coisa importante é que a autoridade dos concílios, ela é espiritual e também ela é declarativa. Uma vez que o conselho decidiu determinadas questões, aquilo deve ser mantido pela própria autoridade do concílio, dos presbíteros e da igreja também. E ela é judiciária quando há exatamente o caso de questões disciplinares ali no nosso código de disciplina e outros, né? Então, é bom sempre lembrar para que serve exatamente o concílio. Nós vamos usar também aqui até eu vou passar depois para o reverendo Márcio, o regulamento para
a confecção de atas, não é? A gente vai chamar ele de RCA. É esse aqui, né? O regulamento para a confecção de atas de concílios, ele foi feito, e esse regulamento está em vigor aqui, foi aprovado pelo Supremo de 2018, uma vez que ele aprovou as decisões da Comissão Executiva sem observações. Então, esse regulamento eu tenho encaminhado aos secretários executivos dos presbitérios, por exemplo, do Sínodo, quando eles estão numa comissão de exame de atas de presbitérios. Então, eles valem para toda a igreja. Então, o regulamento, ou o RCA, regulamento para confecção de atas, é o que nós vamos, então, usar aqui para colocar para os irmãos. Às vezes, alguma coisa está diferente, né, do que os irmãos podem conhecer, mas é a resolução, como autoridade da igreja é declarativa, e o Supremo aprovou a resolução da Comissão Executiva, então, nós vamos perceber que aqui, então, o que está valendo é esse regulamento nos dias de hoje. Se ele for modificado, tudo bem. Então, vamos lá. Reverendo, diga. Permita-me só uma contribuição. Pois não. Esse regulamento está anexado aqui no manual. No manual. Eu estou com ele aqui também. São 2019, né? Então, isso, a gente vai verdade. o arquivo, com certeza, o senhor passa para nós, a gente vai mandar para os alunos do curso, mas quem adquiriu o manual 2019 tem lá na página 371, está lá à disposição também. Ótimo, verdade. Esse regulamento eu recebi do próprio relator, inclusive está aqui com uma Espigão do Oeste, Rondônia, era o relator, né? Veio exatamente o original mesmo, né? Que foi copiado aí, foi bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Esse manual 2019, eu até não examinei muito, né? Mas tem coisas, modelos aí de estatutos novos aí que os irmãos podem ter. Bom, vamos lá então. O livro de atas de concílios, né? Pelo regulamento, é possível usar o meio digital e o meio manuscrito ainda. Talvez alguém diga quem é que usa o manuscrito. São muito poucos hoje em dia. Mas, por exemplo, a Comissão Executiva do Sínodo de Piratininga ainda tem o livro manuscrito. Não temos tido reuniões, né, e até agora não houve mudança. Então, quando tiver alguma reunião, certamente vamos ter que fazer a mudança, ou o manuscrito vai se manter. A capa, toda a capa, seja ele manuscrito ou digital, o livro deve constar da seguinte coisa: ata do conselho, né? Do conselho da igreja tal, localidade, número do livro, né? Geralmente a gente coloca em romano, a data de abertura do livro e a data de encerramento fica em branco, e a sede do concílio. O regulamento ele prevê exatamente que se coloque na ata todas essas questões. Normalmente se coloca o livro de atas do conselho da igreja tal, a localidade se coloca São Paulo, por exemplo, no nosso caso, e o livro em romano, mas a data de abertura eu não tenho visto não, mas é o que está, então, colocado aqui no regulamento. Todas as folhas, diz o regulamento, devem ser rubricadas pelo presidente e o secretário, não é? Então, as folhas devem ser rubricadas pelo presidente e pelo secretário. É muito importante os secretários que começam ou estão trabalhando rubricar as atas ali do livro. No caso de concílios superiores ao conselho, as folhas são rubricadas pelos que exercem funções na reunião. É assim que prevê porque às vezes muda o presidente do presbitério, do sínodo, da comissão executiva, do Supremo Concílio, principalmente o Supremo Concílio, que os secretários são temporários, né? Então, na igreja, geralmente, não há essa mudança. Em relação ao livro ainda, nós iniciando o livro, além de rubricá-lo, nós temos que fazer um termo de abertura e o termo de encerramento.
embora no regulamento está escrito que o termo de encerramento é feito por quem encerrou o livro, mas, na verdade, no início ele fala que é preciso fazer o termo de abertura e de encerramento. Então, normalmente eu tenho feito, porque se vai rubricar o livro todo, e é no caso de conselho, né? Não é um concílio superior ao conselho, então nós vamos rubricar as folhas e fazer o termo de abertura e de encerramento do livro de Atos. No termo de abertura, a gente tem que colocar a expressão: este livro, contendo até 100 folhas numeradas e rubricadas, servirá. A diferença entre o termo de abertura e de encerramento é que no termo de abertura ele está no futuro e o termo de encerramento ele está no passado. Eles são exatamente iguais, né? Então, o termo de encerramento, ele diz: este livro serviu. E no termo de abertura, este livro servirá. Então, na verdade, o presidente que abriu, ele vai fazer, geralmente, com a caneta... É preferível fazer com a caneta azul, uma vez que a tinta, em geral, é tinta preta. Na hora de fazer o registro no cartório, para se reconhecer firma do presidente, fica mais fácil desta forma, né? O termo de abertura e encerramento é praticamente interessante. Eles não são numerados para efeito do número de folha do livro, tá? Então, a folha... aqui, até fazer um parênteses aqui, a diferença entre folha e página, né? A página são os dois lados, e a folha é o lado, a frente e o verso, como não era no livro antigo. E eu percebi que no regulamento eles colocam página, né? Então, na verdade, o termo correto deveria ser folha, né? A folha 1, folha 2, folha 3, e assim por diante, né? Porque a questão da página, ela pode ser a frente e o verso, né? É assim que a gente entende. Outra coisa sobre agora o livro manuscrito, para quem ainda resolve fazer, ele é igualzinho o livro que é colocado para o livro digital. Ele tem que ser pautado, numerado tipograficamente e marginado a 3 centímetros. É difícil achar um livro que tenha 3 centímetros, mas o concílio há de considerar esse tipo de livro. A margem externa são os assuntos da reunião, a margem direita, e a margem interna se coloca o localizador de correções, auto de acréscimo e etc. A tinta é cor azul ou preta, o alinhamento é justificado nas margens e o fluxo do texto ele é feito a partir da primeira linha, né? Você, então, faz o termo de abertura, então vem aí, logo em seguida, no livro manuscrito, você certamente vai entrar na página número 1, né? Porque o termo de abertura no livro manuscrito, o correto é fazer naquela folha de rosto, né? Fazer manuscrito na folha de rosto, uma vez que o termo de abertura e de encerramento não deve ser contados em termos de folha, somente as atas, né, ali do livro. O alinhamento justificado, nós falamos, e o fluxo do texto a partir da primeira linha, e caso não completar a folha, inutilizar, como nós fazemos no livro digital, com uma linha sinuosa até após o término da ata. Por exemplo, antigamente nós fazíamos uma ata após a outra. Nesse regulamento é colocado que, a hora que você terminar a ata, você inutiliza até o término daquela folha, não é? E aí você começa a ata na próxima folha. As atas devem ser feitas sem entrelinhas, não pode ficar pulando linha, mas você deve fazer uma linha sinuosa
não deve ter emendas nem rasuras. Então, você não vai rasurar. Se você tiver algum acréscimo, você faz no final da ata. Se você tem alguma emenda ou rasura que porventura tenha ocorrido, não deve ocorrer, mas você pode fazer alguma observação no final da ata, né? E faz ao lado esquerdo com a tinta diferente, geralmente, essa questão. Até é previsto fazer esse auto de correção, emenda ou acréscimo ali no final da ata, após a lavratura da ata pelo secretário, né? O livro digital geralmente não tem sido usado, eu não tenho encontrado no sino do presbitério, mas nem um livro digital, livro manuscrito, né, aliás. Então, só livros digitais. Então, mas está aí o nosso regulamento prevê também o manuscrito. Não é errado fazer ali, não é? Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas quem tem letra bonita vale a pena fazer isso, né? O livro digital. Existem 3 modelos de papéis. O papel carta, que é um pouco menor, mais estreito, o papel A4, que é mais... aliás, o carta é mais largo e mais estreito, né? O tamanho dele é um pouquinho menor, o A4 é um pouco maior e o ofício é um pouquinho maior ainda, tá? O tipo de folha pode ser solta ou pode ser aquele papel serrilhado, contínuo, né? Não se usa mais, as impressoras hoje não trabalham mais com papel contínuo. Mas a cor do papel geralmente é branco, mas as cores pastéis são admitidas também no regulamento que está ali no manual e nesse regulamento aqui. As margens também são 3 centímetros de todos os lados, né? É só você lá no seu Word ou outro que você use, né? Algum software que trabalhe com texto, né? Você pode usar, mas são 3 centímetros sempre de todos os lados. A direção da impressão é sempre vertical, né? Você não lê um livro na parte lateral, então é sempre vertical. Parece que isso é tão básico, mas a gente pode encontrar. E a fonte ela tem que ser de fácil leitura. Então, escolhe uma fonte 12 ou 14, né? E o caractere ele deve enfatizar, por exemplo, a palavra maiúscula, ela deve enfatizar, por exemplo, uma resolução do conselho, o negrito você dá maior ênfase e o sublinhado menor ênfase. E o itálico, entre aspas, por exemplo, a transcrição de uma assembleia da igreja ou, por exemplo, num livro de disciplina, quando você está ouvindo alguém, o depoimento de alguém, você pode, então, colocar em itálico, em aspas, né, aquilo que está sendo colocado. O espaçamento é sempre normal. Eu tenho visto, eu já conversei uma vez com um dos secretários executivos do presbitério de Piratininga, do Sino Piratininga, e estava fazendo 1,5, 1,15, né? É bom para a gente ler, mas o espaçamento é normal. Por quê? Porque quando você vai registrar uma ata em cartório, o cartório ele cobra por lauda, por folha, né? Então, quanto mais o texto for maior, o espaçamento for maior, mais caro vai ficar. Então, você imagina uma reunião de sínodo que tem 19, 20 folhas, geralmente 22, a média é mais ou menos essa. Então, o espaçamento é normal, uma letra que possa ser facilmente identificada. A cor do caractere ela é preta ou outra que cause contraste. Se você usar, pode usar um azul escuro também, um marrom, mas geralmente a tinta preta numa impressora com tanque ela se torna mais barata do que a tinta colorida, né? Então hoje a gente tem que trabalhar com
essa questão, ou então até uma impressora a laser, né? Eu tenho lá na igreja uma impressora a laser muito útil, que a gente pode, então, imprimir as atas ali do presbitério, do sínodo, e até do conselho da igreja. O deslocamento da margem não existem parágrafos ali em atas, viu, irmãos? Então, uma coisa boa para vocês vocês pensarem um pouquinho é que, embora as pessoas queiram dar uma floreada na ata, na verdade, a ata deve conter a verdade da reunião e as coisas que são mais espirituais, que nós notamos no interregno das reuniões do conselho que aconteceram na igreja, né? Reuniões, motivos de gratidão. Eu tenho visto que a gente coloca muito pouco essas questões. Então, a gente não coloca margem para fazer esse tipo de coisa. Talvez você ache bonito, mas não. Colocamento sempre justificado, colunamento apenas de uma coluna. O fluxo do texto ele se inicia na primeira linha e deve ocupar totalmente a folha. E o restante da folha, em vez de deixar tudo em branco, eles são utilizados com caracteres de hífen, né? Esses espaços vazios têm que ser ali completados, tá? Uma coisa importante nas atas são as notas de rodapé, né? As chamadas referências ali, tá? Os pastores estão acostumados a fazer teses ou trabalhos monografias, né? Então não tem dificuldade de fazer essas notas de rodapé. Mas eu diria aos presbíteros, se você tiver dificuldade, converse com o seu pastor, certamente ele vai orientá-lo quanto à questão das notas de rodapé. As notas de rodapé, elas são geralmente feitas, eu uso sempre a fonte Arial para o texto e uso a fonte Times para as notas de rodapé, né? Então, as notas de rodapé elas se iniciam sempre com a fonte número 10 e o texto da ata, a fonte 12 ou 14. Geralmente a 12, para o registro não ficar muito caro para a igreja, que isso vai para arquivo, banco, não tem sentido a gente ficar gastando muito dinheiro com isso, tá? E a nota de rodapé ela é muito importante porque ela é o local onde você vai buscar a referência do que aconteceu na reunião. Então, ela deve conter ali um resumo da reunião, de tudo aquilo que aconteceu. Primeiro, o número da ata, tá? Qual o número da ata? A data e a hora do início e término da reunião. O término você coloca lá embaixo, o início você coloca junto com o horário. Ata número tal, e põe ali a hora do início e depois você coloca os assuntos, né? A leitura e aprovação das atas, o registro dos atos pastorais, as resoluções do conselho, você coloca o termo de encerramento e outras coisas nessa nota de rodapé. Mas sempre ela é uma referência, como o próprio nome diz de nota de rodapé, uma referência mesmo, e ela é um resumo da própria reunião. Então, você deve pensar, quando o secretário do conselho ou o pastor, quando faz às vezes secretário, ele deve, então, fazer com que a nota de rodapé seja um bom resumo para que nós achemos ali, quem vem depois, ele possa achar o que foi resolvido ali. Quanto ao armazenamento dessas atas, tá? O armazenamento ele é temporário, em pastas com plásticos transparentes. Eu estou aqui com minha esposa é secretária da SAF, né? Então, vocês têm aqui um livro bem rosinha, aqui bonito, né? Então, dá para ver que é da SAF, né? Olha que cor aqui, né? Bem rosa. Então, vocês têm aqui o termo de abertura que eu fiz e logo em seguida já tem começa a ata número 1, né? Então, vem aqui o livro de atas. Depois que essa ata tem aqui o termo de encerramento também que eu fiz,
Então, você tem a ata que aí está. Então, a gente armazena provisoriamente em plásticos, tá? E quando ela completa um certo número, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai encadernar esse livro, tá? Qual o número das folhas que a gente deve ter nessas atas? O regulamento prevê, no mínimo 50 e no máximo 100. E a última folha, ela não pode passar de 100, tá? Se você passar de 100, o presbitério, quando for examinar, pode fazer alguma observação nesse sentido, tá? Então, a ata ela pode ser, por exemplo, encadernada com 80 folhas, 90 folhas, 96, 99, 100 folhas, quando chegar ali, der certinho, né? Então, mas não deve passar. A encadernação ela pode ser feita em brochura e em capa dura, né? Existem dois modelos, mas não é permitido a espiral, porque o uso da espiral pode ser de fácil adulteração, diz o regulamento. Então, não é possível a gente fazer isso. As tabelas e gráficos são inseridos no corpo da ata. Por exemplo, temos ali no final da ata, quando termina ali, antes da reunião do presbitério, colocamos ali as informações da igreja para o presbitério, né? Fazemos ali a estatística da igreja para o presbitério. E então podemos colocar ali um gráfico, né, no corpo da ata com as tabelas ali do Excel da tesouraria da igreja, né? O tesoureiro pode mandar para o secretário e ele coloca então no corpo da ata as tabelas e os gráficos, por exemplo. A hifinização é permitida nas atas, mas sempre com o alinhamento. Você deve sempre alinhar a ata até o término ali dos 3 centímetros. O conteúdo das atas, tá? A gente deve, então, colocar o número da ata, como a gente já enunciou, o nome do concílio, a hora, a data e o local da reunião, e sempre que você coloca, por exemplo, o número da ata, você faz uma chamada da referência na nota de rodapé. Por exemplo, você faz o número da ata, a chamada na referência rodapé. Nome do concílio, chamada de referência, né? Você pode pôr número da ata e concílio. Não precisa pôr o nome que todo mundo sabe que é daquela igreja, né? A hora e a data da reunião, os nomes próprios aqui agora já no corpo da ata, quando referidos a primeira vez, devem ser por extenso, depois pode ser feita uma redução nesses nomes, né? Somente reunião de presbitério, de sínodo, supremo, é sempre uma repetição, muitas vezes, de nome nas nomeações e comissões, etc. Tá? Os nomes dos membros do concílio, ausentes e presentes, devem ser colocados. Por exemplo, na reunião do conselho, faltou um presbítero, como o presbítero é eleito pela Assembleia, você coloca, então, os que estão presentes e os que estão ausentes. E alguns costumam justificar o motivo da ausência, né? Ou é trabalho, uma enfermidade, ou acompanhando alguém da família, mas é preciso também colocar os nomes dos membros do concílio, tipificando o cargo, né? Por exemplo, citar o nome do pastor, que está presidindo a reunião, presidente, o vice-presidente, o nome do presbítero, vice-presidente. Eu sempre coloco o nome da pessoa e o cargo, né? E, especialmente, a nossa Constituição fala que é preciso colocar quem presidiu a reunião e quem fez a oração inicial, que são fatores preponderantes numa reunião da igreja. Oração porque nós somos crentes, e quem presidiu porque alguém que Deus chamou para estar sob autoridade e nós estarmos ali acatando a autoridade. Nosso catecismo maior, especialmente, trata muito bem disso, quando fala sobre os inferiores e os superiores, né?
não existem, na verdade, em Cristo somos todos iguais, não é? Mas aqueles que estão dirigindo uma reunião, eles são nossos superiores, e nós devemos considerá-los como Deus os colocando para aquilo, não é? Numerais, eles podem, nesse regulamento, eu estava observando que eles podem ser usados em algarismos mesmo, não precisa colocar, por exemplo, data e números por extenso, né? Quando o conselho toma uma resolução, por exemplo, de adquirir algo que tenha um certo valor, aí geralmente ou vai fazer, por exemplo, a construção que vai custar ali R$ 50.000, por exemplo, né? Então, nós colocamos ali o valor 50 mil e 50 mil por extenso, né? Então, nosso regulamento bem faz isso, mas usualmente hoje nós não precisamos colocar as datas por extenso, né? A gente pode colocar em algarismos mesmo, não tem problema. As abreviaturas podem ser usadas aquelas que são consagradas, né? Como, por exemplo, artigo, código de disciplina, CIPB, diácono, diáquina, né? Vocês têm na própria, os presbíteros têm o manual, acesso ao manual presbiteriano, e vocês têm também as referências que a gente tem, então, aí. Próximo futuro, próximo passado, a SAF, reverendo, rev, né? Presbítero, presbítero, PB, né? Diácono, DC ou diac, né? Então, você tem as abreviaturas que são aí consagradas, tá? As atas, uma coisa muito importante, as atas têm que ser sempre redigidas no tempo verbal presente, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente nota em atas inteiras de concílios que estão no passado, porque a reunião foi realizada, reuniu-se, né? Não é reuniu-se, é reúne-se, né? Reúne-se o conselho da igreja tal, não reuniu-se o conselho da igreja tal. Então, a ata tem que estar sempre redigida no tempo verbal presente. Outra coisa também, nós temos que registrar sempre a leitura e aprovação da ata anterior ou seu adiamento. Então, e às vezes até o motivo do adiamento, né? Registrar as resoluções tomadas pelo concílio, registrar todas as resoluções. Eu sempre faço assim, eu coloco o termo resoluções, depois vem e aí eu coloco ali ou em caixa alta ou em maiúsculo, né? Coloco a resolução que é tomada no sínodo para a reunião ficar mais rápida. O presbitério geralmente aprova-se nos seus termos, né? Depois o secretário executivo é que tem que copiar tudo, né? Então sobra para o secretário, mas a reunião fica mais rápida, né? Como o secretário executivo geralmente tem que fazer os ofícios para encaminhar os presbitérios ou encaminhar os conselhos, então, normalmente, esse registro ele é feito por extenso, né? No final, há uma declaração do secretário. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião com oração, aí vem depois a data e o nome e a assinatura do presidente e do secretário. O presidente e o secretário precisam assinar cada ata? Sim. O cartório só reconhece a ata. Aliás, o cartório não dá muito valor à assinatura do secretário, mas quem presidiu, quem representa o concílio, ele vai ter, a ata é registrada e a assinatura do presidente ela é autenticada no cartório, né? Então, é preciso que a gente entenda que o presidente também assina as atas, tá? Ele vai rubricar as atas e vai assinar. É preciso registrar o horário, quem fez a oração final, o termo de aprovação. É muito importante que o presbitério, quando faça o termo de aprovação, ele siga o modelo que é feito naquela ata, né?
Então, o manual ele exige que seja feito no modelo, não no modelo do presbitério ou do sínodo, mas no modelo que está sendo feito. Então, o presbitério vai, após a última ata e após ali a estatística da igreja, é feito, então, o termo de aprovação do presbitério, e ele é assinado não pelo secretário executivo, mas pelo presidente, prevê o regulamento, né? Então, às vezes, nosso presbitério, nós não estamos seguindo isso, né? Mas o importante é a gente ter esse termo. Esse termo de aprovação deve ser lido após, na primeira ata do conselho, tá? Então, o conselho toma conhecimento das observações do termo de aprovação do presbitério com observações ou sem. O conselho aí vai concordar ou não concordar com as observações e pode até se dirigir ao presbitério não concordando na outra reunião. Quanto ao conteúdo das atas agora do conselho, né? A reunião do conselho é a única sessão privativa de conselhos da IPB. Então, presbíteros, anotem bem isso. O secretário não pode ficar comentando as decisões do conselho com as pessoas à sua volta. É muito comum as pessoas, presbíteros e pastores, comentarem, né? Mas a reunião do conselho é uma sessão privativa, né? E por isso as informações elas não devem ser expostas, a não ser as decisões que o conselho resolveu comunicar a quem de direito, tá? Então, a reunião do conselho, por ser privativa, ela exige isso. Quando for necessário ou conveniente no conselho da igreja, uma outra coisa que o regulamento está prevendo é que o presidente ele pode acumular as funções de secretário. Às vezes, numa região onde as pessoas ainda não têm capacidade para secretariar uma reunião e o pastor tem, então, na verdade, o pastor pode presidir. Quando o pastor presidir a reunião e secretariar a reunião, ele deve, então, assinar presidente e secretário no final, né? Ou então, se isso for normalmente, né? O conselho, por exemplo, não tem uma pessoa habilitada para secretário, então o presidente vai secretariar. Às vezes o secretário faltou e não existem outras pessoas, ele vai ser um secretário ad hoc, né? Um secretário provisório ali na reunião. Mas, se ele presidir a reunião e secretariar, ele vai colocar presidente e secretário ad hoc, né? Mas, se ele não for o pastor da igreja, né? Eu acredito. Se ele for o pastor da igreja, ele é o presidente do conselho, né? E é também o secretário temporário. Então, ele coloca secretário ad hoc, né? Outra coisa também, o artigo 80 diz que o pastor é sempre o representante legal da igreja para efeitos civis e, na sua falta, o seu substituto, né? Que é o vice-presidente ou o pastor auxiliar ali no caso. É possível alternar com o pastor auxiliar, quando a igreja tem auxiliar, a presidência do conselho, né? As transcrições, esse é o ponto importante aqui, amados irmãos. A transcrição de documentos com atas de assembleia, a modificação dos estatutos, elas deverão se obedecer aos critérios normais para a confecção de atas, né? Naquilo que nós já falamos anteriormente, nós colocamos em itálico e colocamos entre aspas. A toda a ata, o conselho referenda a ata da Assembleia de eleição de presbíteros, por exemplo, ou de eleição de pastor, ou de modificação dos estatutos sociais. Então, o conselho aprova primeiro e depois ele registra em ata, tá?
A única coisa que não se coloca em atas são as assinaturas de quem assinou o livro de atas da Assembleia, né? O secretário e o pastor também. Então, vai ser o próprio secretário. Você pode escrever ali entre parênteses assinatura, fecha o parênteses e fecha, então, ali as aspas. É preciso também colocar o nome dos candidatos à profissão de fé, o artigo 12 dos princípios de liturgia, os relatórios pastorais também, artigo 36, os principais fatos, celebrações sacramentais, santas ceias, a data, o local, o ministro celebrante, admissão de membros, devem ser acompanhados. Geralmente se coloca a admissão de membros em negrito até lá na nota de rodapé, para ser fácil de achar. E ao lado se coloca o número de arrolamento, né? O modo de recepção, a data, ministro, celebrante e esse número de ordem de admissão. Na ata também a gente coloca, logo no início da ata, a gente geralmente coloca a aprovação da ata e o relatório dos atos pastorais com esses atos pastorais, santas ceias, ofícios fúnebres, batismos, a gente coloca tudo nesse corpo, né? E coloca-se, então, o secretário faz, então, o arrolamento das pessoas nessa oportunidade. E se faz também a exposição sucinta dos fatos ocorridos no interregno, né? Lembra que eu falei que a ata tem um valor histórico e espiritual? Isso, para outra geração, é muito importante, saber o que os irmãos do passado fizeram, né? Como eles agiram em determinadas circunstâncias. Tem que escrever? Tem. Gasta-se tempo? Se gasta. Mas é importante esse registro para a geração presente e para as futuras gerações também, tá? Por exemplo, bênção nupcial, casamento religioso com efeito civil, né? Semana que vem eu faço um casamento com efeito civil, geralmente dá trabalho para o pastor, mas a gente geralmente registra também e tem um livro próprio que a igreja deve ter para termo de casamento religioso, né? Os pastores devem ter isso. A transcrição da Assembleia referente à eleição de pastores, a reunião para tratar em assuntos disciplinares, o nosso regulamento ele prevê que deve ser registrada em livro próprio, né? Mas nós não encontramos assim no manual presbiteriano. Talvez no Código de Disciplina tenha uma menção, mas não há uma determinação que seja feito assim, né? Alguns conselhos têm registrado no livro de atas assuntos disciplinares, né? Mas eu quero crer que isso possa ser feito também. Após a última ata lavrada, antes do exame do presbitério, eu havia colocado isso, se fará o registro da estatística do movimento espiritual e do movimento financeiro de cada ano, né? Então, geralmente, nós colocamos ali o nome da igreja, o CNPJ da igreja, colocamos que a igreja fez a sua declaração de isenção de imunidade de imposto de renda, aliás, de isenção de imposto de renda, a sua declaração de imunidade de imposto, de PTU, né? A gente coloca ali várias coisas ali nesse registro ali. E colocamos ali o número de membros atual. O conselho, na última reunião, deve fazer ali, enxugar exatamente o rol de membros, né? Se possível, fazer isto, e colocar a estatística da membresia e também o realizado do ano anterior e da previsão orçamentária para o próximo ano, tá? Então, geralmente se faz isso. Logo em seguida, o presbitério vai examinar o livro e vai fazer as observações ao mesmo padrão do livro e assinadas pelo presidente do presbitério. E o conselho deve tomar conhecimento das observações do presbitério na primeira reunião, né?
Então, até eu ia colocar o artigo aí, mas você pode achar depois, está na Constituição que você pode, o presbitério, aliás, ou deve estar nos estatutos ou regimentos ali, né? O conselho deve tomar conhecimento das observações do Concílio Superior. Com respeito às atas do cartório, né? Aqui tem uma coisa bastante importante, tá? Artigo 84 diz que os conselhos devem fazer as suas eleições anuais. E os cartórios hoje, eles têm as funções de fiscalizar o cumprimento e registrar os principais atos do conselho, das assembleias de eleição de pastores, de presbíteros, etc. Hoje, os cartórios, por exemplo, o primeiro cartório de pessoa jurídica aqui de São Paulo, que faz da igreja que eu estou, Vila Monte Alegre, ele exige que os presbíteros, a ata de eleição de presbíteros seja registrada hoje. E é natural, porque eles vão tomar posse no conselho, né? Então, a Assembleia elege, registra a ata da Assembleia e depois vai se fazer a ata do Conselho. Os secretários dos conselhos, pastores ou alguém indicado, quem é que deve fazer o registro no cartório? Os secretários, os pastores ou alguém indicado pelo conselho. Às vezes, um irmão no presbitério que está acostumado a fazer registros, né? Às vezes o conselho não tem ninguém que tenha bastante tempo para fazer isso e vai ter que pegar uma terceira pessoa para fazer, né? Uma pessoa de confiança, um presbítero talvez em disponibilidade, aposentado, alguma pessoa fiel que a gente tenha confiança para fazer isso, tá? E a pessoa, então, vai levar esses documentos no cartório de registro de pessoa jurídica. Tem que ser um cartório de PJ, como se chama, né? No município onde a igreja está inserida, né? Então, funciona assim. Então, verifique quais as exigências do cartório de pessoa jurídica da sua região, porque essas exigências variam, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quais são os requisitos necessários para o registro, né? Reverendo, o senhor vai me dando um toque aí quando eu estiver já terminando, viu? O senhor ainda tem 30 minutos, reverendo, fique tranquilo. Então tá bom. Então acho que vai dar certinho. Quais são os requisitos necessários? A rigor, toda reunião deveria ser convocada com um termo, um edital de convocação, né? Esse edital ele pode ser feito no boletim da igreja, o cartório aceita boletim da igreja, e pode ser afixado também no placar da igreja, onde as pessoas entram, têm acesso, ou então, por exemplo, nas assembleias desses dias de pandemia, eu tenho usado os meios sociais, WhatsApp, Facebook, onde é possível a gente colocar a igreja, tem lá os seus grupos, a gente está colocando ali então, tá? Então, nós usamos, em geral, as reuniões de conselho. O conselho tem que ter um edital de convocação, tem que verificar lá no estatuto da igreja. Veja que, no caso de igreja local, o que o cartório vai examinar é se a igreja está cumprindo o seu próprio estatuto. Antigamente, antes do antigo Código Civil, nós íamos lá no cartório e pedimos para ele registrar determinada ata. E acabou. Agora não, agora o cartório vai verificar se a igreja está cumprindo o seu próprio estatuto, né? Em relação à eleição do conselho, a nomeação da comissão de exame de contas, né? Que é importante aqui no caso da estrutura assim
eclesiásticas, o funcionamento assim da igreja e as assembleias extraordinárias de eleições de oficiais, somente presbíteros e pastores, né? Por exemplo, você coloca ali, então, termo ou edital de convocação. Pode usar os dois, as duas são semelhantes aí. Edital de convocação, termo. O senhor presidente, no uso das suas atribuições, conforme os estatutos da Igreja Presbiteriana tal, aí você tem que citar o artigo e o estatuto que está provocando aquele tipo de reunião, né? Se for uma reunião ordinária, você tem que fazer a mesma coisa, não exige quórum, mas você tem que fazer a mesma coisa. Se for uma reunião extraordinária que você vai ter que registrar, de eleição de pastor e presbítero, tem que citar o artigo de eleição de presbíteros ou de pastores. Então, convoca os membros do conselho, assembleia, para reunir-se no dia, por exemplo, 12 de janeiro de 2020, às 11 horas, nas dependências da igreja tal, a fim de tratar da seguinte pauta: eleição da mesa do conselho para 2020. E outro, assuntos gerais, porque o conselho pode tratar de alguns assuntos. Geralmente, essa ata da eleição do conselho, a gente faz uma ata própria. Mesmo que você tenha que desmembrar uma reunião de conselho, você termina a reunião de conselho ali, inicia outra de eleição, né? Então, ali você coloca a data, o nome e a assinatura de quem está convocando o pastor, né? No caso de assembleias, tem que ser no mínimo de 8 dias, né? Nós temos, então, ali. Então, os requisitos necessários: primeiro, edital de convocação. Segundo, a ata da eleição do conselho e da nomeação da comissão de exame de contas. Por que a gente coloca a comissão de exame de contas na ata do conselho? É porque o cartório, pelo menos o cartório aqui de São Paulo, tem exigido assim. E ele exige que nós demos posse no conselho e no cartório na mesma reunião. E aí você, então, registra a eleição do conselho, é feita a eleição, logo depois o conselho eleito ele vai nomear ali a comissão de exame de contas e também pode nomear os representantes ao presbitério, como uma questão final ali, não é? As nomeações da igreja a gente geralmente não coloca porque isso ocupa muito espaço. Como o cartório vai cobrar por lauda, você vai ficar pagando cada lauda que você colocar. Então, o nosso conselho aqui, pelo menos em São Paulo, ele resolveu fazer uma ata só. É possível fazer outras atas? Pode. Colocar mais assuntos? Pode. Mas você expõe ao cartório assuntos que não são como a sessão é privativa, você não precisa colocar aquele assunto que não é ou não deve ser de conhecimento do cartório, né? O que deve constar na ata? Primeiro, o mandato. Por exemplo, mandato 14 de 1 de 2020 a 15 de 1 de 2021, né? Está errado aí, 20, né? É ano de 2021, tá? Deixa eu ver se eu já conserto aqui para a gente caminhar certinho, tá? Então, vamos lá. Isso, 2021, já está aí, né? 14 de 1 de 2020 a 15 de 1 de 2021, tá? E se tem ano bissexto, tem 29, aí você acerta a data aí, tá? Então, a cada 6 anos tem que pensar um pouco. Você tem que colocar, você tem que fazer o edital de convocação primeiro, depois a ata da eleição, né, do conselho e a nomeação da comissão de exame de contas. Você tem que colocar um mandato, né? O cartório, se não colocar, ele vai voltar, e você tem que fazer um termo de posse. Nesse termo de posse, você também coloca o mandato de cada presbítero e do pastor. Por exemplo, cargo no conselho, você coloca reverendo Márcio Alonso, presidente, entre parênteses, brasileiro, aí você coloca o mandato
o mandato que ele foi eleito na igreja, da data tal a data tal, e aí você coloca brasileiro, casado, filho de... hoje em dia, esse ano, não foi a corregedoria, foi o juiz de cartórios aqui em São Paulo, ele resolveu, em fevereiro, que as atas, que esse termo de posse, que nas atas nós deveríamos colocar a filiação dos presbíteros que foram eleitos. E os e-mails são duas coisas novas que não existiam no ano passado, de 2019, mas 2020 nós já temos. Por isso que eu falei, tem que consultar o cartório da sua cidade para ver o que o juiz, ou o juiz corregedor, que está corrigindo o cartório, ou o juiz que está dando a instrução ao cartório, que o cartório está subordinado, né? Então, ele vai dar essa instrução. Então, você coloca lá o nome do irmão, o cargo que ele ocupa no conselho, o mandato dele, né, do lado, brasileiro, casado, se não for brasileiro, coloca lá a nacionalidade, filho de, nascido em, aí coloca o local do nascimento, CPF, RG, residente domiciliado em tal lugar e o e-mail dele. Tudo isso, tudo isso. Esse ano não colocamos a filiação e o e-mail, porque não sabíamos que tínhamos que colocar, então acabou voltando o registro da igreja. Então, tivemos que fazer de novo e mandar novamente com tudo refeito. Ao lado desse termo de posse, cada presbítero vai assinar também, tem que ter um local de assinatura. Na ata também, que o secretário vai mandar ao cartório, tem que ter um local em que todos os presbíteros vão se apor ali atrás da ata, geralmente se assina. É interessante, o cartório exigiu que os presbíteros assinassem a ata também. Então, cada cartório vai ter um tipo de exigência nesse sentido. É preciso fazer o termo de convocação, a ata de eleição, prestar atenção nesse mandato na ata, o termo de posse, a relação do conselho, que é quase igual. No termo de posse, nós colocamos, registra-se que os presbíteros e que os irmãos abaixo foram empossados na reunião, na ata tal do conselho, foram empossados para os seus referidos cargos durante o ano, por exemplo, 2020, que nós estamos, né? Então, a relação do conselho é muito parecida com o termo de posse, você vai fazer de novo, o cartório exigiu esse ano também. Eu falei, mas não é possível não poderia se colocar só o termo de posse? Não, tem que fazer a relação do conselho. É assim que o juiz de cartórios resolveu, então a gente vai cumprir, não é? A ata da eleição do conselho, depois assim de assinada pelo pastor, pelo presidente e o secretário, e os presbíteros assinando a parte de trás, quem for registrar a ata tem que, então, reconhecer a firma do presidente, só do presidente, tá? Então, nas atas que você for registrar, tá? Hoje, os cartórios não ficam com os papéis, os documentos que são entregues, tá? Os cartórios trabalham hoje com o QR Code, né? Então, você tira vai lá no QR Code, você já sabe o que aconteceu ali, né? Qualquer pessoa tem acesso a isso, tá? Como é que por fim, você tem que fazer um requerimento ao cartório. Ilustríssimo senhor oficial do registro de civil de pessoa jurídica da comarca tal, do município tal, né? Aí põe o nome do pastor, né? Nacionalidade, estado civil, geralmente é o pastor, profissão ministro do evangelho, portador do RG tal, inscrito com o CPF tal no Ministério da Fazenda, número tal, representante legal da pessoa jurídica denominada Igreja Presbiteriana de tal, inscrita com o CNPJ tal, com sede a rua e ou avenida tal. Olha que importante aqui, você tem que citar a lei para entrar
com esse requerimento, vem requerer nos termos do artigo 121 da Lei 6.573 e da Lei 10.406 de 2002, registro dos documentos em anexo, juntando duas vias de igual teor e forma. Nestes termos, pede deferimento, põe o local, a data e faz a assinatura, o pastor que está fazendo. Não precisa reconhecer firma do requerimento, só nas atas que vão ser registradas. Por que a gente pede duas folhas se o cartório vai devolver as duas folhas? Porque uma vai ficar registrada no conselho e a outra, geralmente, nós vamos levar para o banco. Tá? Às vezes nem isso, porque hoje os bancos estão aceitando só uma folha que está sendo dada com o QR Code. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, o que acontece? Você entrou com a documentação para o registro, feito toda essa... Geralmente, nós já fazemos a reunião e já imprimimos tudo na hora, o secretário faz, ou eu, e já imprimimos tudo, já assinamos ali, e logo em seguida já vamos vamos ao cartório de notas para reconhecer a firma, e depois entramos ali com o estatuto. Aí veio as exigências do cartório. Pagamos a quantia lá, é uma quantia geralmente de R$ 90 para o registro da ata, mais ou menos. Esse ano, por causa das exigências, acabei pagando quase 200. Tive que entrar com contestação, né? E aí até que foi informado corretamente que era o juiz saber o que o juiz tinha feito, né? E eles cobram essas laudas e não devolvem o dinheiro, né? Infelizmente, é isso aí. O cartório faz as exigências, mas para o cumprimento dos estatutos. Ou ele dá novas orientações do juiz ao que o cartório está circunscrito. Tá? Não havendo exigências, o cartório vai devolver os documentos registrados que deverão ser arquivados em arquivo do Conselho da Igreja. Tá? Haverá a primeira folha com um QR Code do registro que deverá ser levada ao banco. Hoje o banco só recebe essa primeira folha. Pelo menos o Bradesco aqui, o Itaú, estão recebendo só essa primeira folha. Mas é bom você levar toda a folha. Se ele não quiser, você tira uma cópia daquele QR Code, né? Não entrega tudo não, né? Tira uma cópia do QR Code e guarda o que foi registrado no conselho. Por que a gente guarda? Porque, digamos que você tenha saído da igreja entre um outro secretário, um outro pastor, e quem chegar, ele vai, então, saber o que foi feito. Se realmente o conselho não registra a ata, o que acontece? Se o conselho ficar algum tempo sem registrar a ata, o cartório pode emitir um comunicado ao juiz e avisar que a igreja, como pessoa jurídica, não está cumprindo os estatutos. Então, o que o juiz faz? O juiz vai, então, nomear um interventor, que geralmente é o próprio pastor da igreja. Tá? E há igrejas que vão levar aí 10 anos, 5 anos para resolver a questão. Então, é melhor que as igrejas resolvam isso a cada ano, não deixa passar 1 ano, 2 anos, a cada ano a igreja, assim que é feita a eleição do conselho, já vai lá e faz o registro, tá? Faz o registro e esse QR Code fica fácil, você leva ao banco, né? Basicamente, você leva lá, eles não querem nem saber da questão. O presbitério de Piratininga ficou com a conta bloqueada quando houve a mudança de tesoureiro, né, até que as atas fossem registradas. E a ata de presbitério demora tempo. Né? Isso dificulta, porque há pagamentos que devem ser feitos. O presbitério também é pessoa jurídica, né? Então a gente percebe que o banco bloqueia mesmo. Tem o Banco Itaú da Avenida Paulista, ele bloqueia mesmo. Não é? Então, há bancos que creem
na boa vontade das pessoas jurídicas e não vão fazer isso, né? Mas há bancos que também vão cumprir a lei com seu rigor. Então, a gente precisa ficar esperto quanto a isso. O registro do livro da tesouraria, só um apêndice aí, aos presbíteros, a legislação atual ela prevê que o livro diário, né? Na verdade, nós temos ali um maço de livros bastante grandes ali. A tesouraria da igreja tem normalmente os seus livros encadernados, ou capa dura ou brochura, e esses livros são assinados por um contador e pelo representante legal da igreja, que é o pastor, ou é encaminhado e depois encaminhado para o registro anual, né? Não é preciso fazer um encaminhamento do livro, né? Pelo menos no cartório aqui em São Paulo, geralmente eu faço um encaminhamento, como a gente faz um requerimento, né? Como o requerimento não precisa gastar nenhum valor, a gente só faz um requerimento acompanhando o livro e o cartório vai, então, é preciso assinar todas as folhas que estão dentro do livro, que o pastor deve assinar e o contador também, né? E o cartório vai fornecer uma folha com um QR Code também, que vai ser anexado na primeira página do livro diário. Então, você vai armazenar também no arquivo do conselho. Haja arquivo, né, irmãos? Né? Haja arquivo, a gente tem que ter bastante. Nós já estamos terminando, e agora nós vamos no último item aqui, né? O envio de relatório, estatística e livro de atas ao presbitério, tá? O artigo 70, a linha L, ele prevê que a igreja é representada por um presbítero regente no presbitério. Mas para esse presbítero tomar assento no presbitério, o conselho da igreja, veja que não é o presbítero representante, o conselho da igreja deve apresentar. Então, na verdade, essa incumbência de se representar no presbitério não é tão somente daquele que foi eleito para representar, mas aquele vai representar o conselho, mas o conselho deve apresentar. Então, o conselho tem que sempre verificar se as atas estão sendo feitas, se os relatórios estão sendo feitos, né? Há conselhos que aprovam os relatórios em reuniões, outros conselhos deixam os secretários fazerem, outros relatórios são os pastores que fazem, né? Então, o conselho deve apresentar anualmente, pelo artigo 70, o relatório do conselho, a estatística e o livro de atos. São 3 documentos essenciais para o presbítero tomar assento. Ele precisa desses 3 elementos e também da sua credencial, né? A credencial ela tem que ser feita também, tá? Como o caso aqui nós estamos falando só mais de documentos, mas a gente poderia ter colocado também a credencial. O secretário, pastor ou quem o conselho designar, deverão fazer esses documentos, tá? Geralmente alguém que tenha mais familiaridade com relatórios, com estatísticas. Por isso que é bom sempre registrar em atas, e sempre a nota de rodapé vai ser bom para nós fazermos o registro daquilo que está acontecendo. Eu tenho sempre comigo que uma igreja viva, né, ela deve ter todas as suas coisas em ordem. Por quê? A Cristo Senhor que nós estamos servindo. Então, nós devemos fazer para a glória dele, e tudo deve estar da melhor forma possível. Como é que nós obtemos esses relatórios, tá? Os modelos dos relatórios, eles poderão ser baixados no site da Secretaria Executiva do Supremo Concílio. O nome deles são chamados de formulários de estatística. Você tem aqui o link aqui que está da Secretaria Executiva, tá? E nós temos ali os seguintes formulários. O relatório do conselho, em termos do conselho, o importante é isso, você tem o relatório do conselho,
a estatística e também tem o relatório do pastor ali, não é? Mas o que importa aqui ao conselho são estes formulários, o relatório do conselho, aquele marrom, e a estatística, que é chamada de folha azul, né? Antigamente chamava de folha azul, tá? Então, são esses os dois documentos que interessam. No relatório do conselho, a gente poderia colocar outras coisas que não estão naquele relatório? Pode fazer um relatório anexo, né? Se você acha que existem contribuições valiosas que a igreja teve naquele ano, em que ela pode compartilhar com o presbitério, é interessante até que o conselho faça isso. Faça um bom relatório, coloque, às vezes, fotos daquilo que aconteceu, e você, então, vai estar, assim, elucidando melhor. Aquele relatório, às vezes, é um relatório bastante frio, né? Aquele relatório marrom. Então, você pode fazer um relatório anexo que pode conter algumas coisas ali interessantes. A estatística, ela já soma praticamente tudo ali, não é? É uma estatística fechada, ela é feita pelo reverendo Wilson do Amaral Filho, e até se você quiser a senha lá, ele pode te fornecer, né? Ele me deu uma vez, mas eu não lembro, né? Mas para desbloquear ali a estatística. Mas não acho vantagem, porque você certamente vai abrir a planilha e não seria bom você abrir nesse sentido, porque vai abrir uma soma que, na verdade, o presbitério não vai conseguir somar depois. Quando a gente tem a uniformidade dos documentos, isso ajuda na hora do presbitério fazer a consolidação de dados ali, de presbitérios, de igrejas, e depois dos presbitérios ao sínodo, né? E dos sínodos ao Supremo Concílio. Então, fica fácil quando nós temos a uniformidade ali dos dados, tá? Então, é possível abrir a planilha? É possível, mas não é interessante a gente fazer isso. Muito bem, reverendo. Eu acho que era isso que eu achei de importante aí de compartilhar, mas certamente faltou bastante coisa que a gente poderia ainda colocar, não é? Reverendo, eu acho que está bastante abrangente a sua palavra, cobre os principais assuntos, como nós havíamos solicitado ao senhor, e é claro, né, exceções, detalhes, eles vão existir quase que ao infinito. Vão surgir, sem dúvida. Quase que ao infinito. Então, isso serve para oferecer o modelo que a gente tinha em mente, e eu acredito que o senhor atingiu muito, muito tranquilamente o propósito. Nós somos muito gratos ao senhor por sua disponibilidade. Lembramos que o senhor deixou o seu e-mail lá no primeiro slide, né? revrubens, tudo junto, sem ponto final, @gmail.com. Isso, exatamente. E aí, quem desejar pode entrar em contato com o senhor, né? O senhor está se disponibilizando, nós agradecemos por isso. Sem dúvida. Pode e entrar aí, em contato, se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar, está à disposição. Isso. Então, as principais indicações estão aí, e eu creio que isso vai abençoar muito os presbíteros e pastores, diáconos que estiverem acompanhando o nosso curso, numa orientação genérica, mas bastante abrangente, como padrão Sem dúvida. para que eles possam cuidar da documentação da igreja. Fica aí o nosso incentivo, e ao senhor a nossa gratidão, viu, reverendo? Muito obrigado por compartilhar conosco da sua experiência. Eu sabia que o senhor era experiente, mas não tinha ideia que era tanto. 40 anos no ministério, secretário... já estou indo. Graças a Deus. Deus o abençoe e o recompense, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, reverendo, o convite, né? Um grande abraço aos irmãos que estão participando desse curso, e que vocês usem essas informações, se precisarem, nós estamos à disposição. Tá joia. Caros alunos, fica aí, então, mais uma gravação, mais uma aula para vocês. Esperamos que seja muito proveitoso. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.